Olá, eu sou o Ellison e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um update em massa em uma lista do SharePoint usando o Power Automate e um relatório paginado do Power BI. Então vamos lá. Para isso eu vou contextualizar melhor aqui qual é o nosso cenário. Então imagine que você tem uma base de dados de frutas e nessa base de dados de frutas você notou que foram cadastradas as frutas com um valor errado e você precisa atualizar isso. Só que essa base de dados ela tem mais de 15 mil itens e você quer fazer isso de forma automática. Agora imagine também que você notou que para o abacate os valores também estão errados, para o limão os valores também estão errados, e você precisa atualizar tudo isso de maneira automática, rápida e sem nenhum limite imposto pelo Power Automate. Então para isso a gente vai utilizar primeiramente o Power BI. Então, partindo das duas listas que eu quero, uma é a lista dos valores que estão atualizados, que eu vou usar para atualizar, são esses valores aqui. E a outra é a lista que eu quero atualizar. Então, lista para ser atualizada, que seria, no caso, essa daqui, que é a que tem mais itens. Então, primeiramente, eu vou colocar essas duas listas dentro do Power BI e vou relacionar essas duas bases. Então, vocês vão importar as listas dentro do Power BI e vão remover as colunas que não são necessárias para isso. Então, aqui no canto, eu tenho as minhas duas listas. E aí, eu vou para a próxima etapa. Eu vou fazer um pequeno tratamento aqui dessas informações para facilitar na hora da atualização. Então, eu tenho minha coluna de ID da minha lista de 15K. Eu vou chamar ela de lista de 15K, que é os IDs da lista que eu vou ter que pegar para poder atualizar item aí. Eu tenho os valores também da minha lista de 15K, que são os que estão errados. Então, esses valores aqui estão incorretos. E na minha lista de 1K, eu tenho os valores corretos. São os valores que eu vou usar para atualizar. E aí eu vou fazer uma pequena medida dentro do meu Power BI, uma medida DAX, para comparar se esse valor é igual a esse daqui. Se ele for, eu vou ignorar. E se ele não for, eu vou atualizar. Para facilitar, para mim não precisar ficar atualizando itens que já possuem o mesmo valor. Então, bora lá para o meu Power BI. Então, aqui, se a gente notar, eu tenho aqui o ID da minha lista de 15K, que é os IDs que eu vou recuperar. E aí eu tenho o valor dele. Então, perceba que ele está com um valor aleatório aqui. E aqui é os valores da lista que eu quero atualizar. Então, eu vou cruzar aqui pelo nome, né? Então, banana, que é o que está aqui. Beleza? Agora eu consigo visualizar. Então, para tornar a minha atualização mais eficiente, eu vou fazer uma coluna calculada aqui para me diferenciar entre os itens que eu preciso dar update e os que eu vou ignorar. Então, para isso, primeiramente, eu vou pegar os itens que estão lá na minha lista de valores corretos, né, da 1K, e vou trazer para cá para facilitar o entendimento aqui. Então, vou fazer um lookup. Então, o que que eu quero? Eu quero os valores que estão na minha lista atualizada e eu vou filtrar por nome. Então, eu vou pegar aqui e vou trazer baseado no nome. Então, perceba aqui que eu trouxe os valores. Então, os que não têm, eles estão em branco. Que é um ponto bem importante, porque eu vou ter que tratar isso daqui agora para comparação. E aí eu vou fazer uma estrutura condicional aqui. Então, eu vou usar um if. E aí eu vou testar, primeiramente, se meu valor é igual. Então, o meu preço, se ele é igual ao meu preço que eu trouxe da nova lista atualizada. Se for igual, eu vou ignorar. Se não for igual, eu preciso ignorar uma outra coisa, que é quando ele é vazio. Então, se o preço que veio da minha lista de atualização, ele for branco, meu preço para atualização, eu vou também ignorar. Se não for nenhum desses dois casos, eu vou fazer a atualização. E aí eu fecho aqui a minha estrutura. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Todos aqui eu vou dar update, porque eles estão com valores diferentes. Esse aqui eu vou ignorar, porque isso daqui não está previsto na minha lista de atualização. Vou dar uma olhada na lista de atualização, só quero atualizar a maçã e o abacate. Então, como não tá previsto, eu vou ignorar. E se a gente observar aqui, na minha maçã, aqui eu tenho um valor diferente, eu vou dar update. E aqui, como eu tenho um valor igual, aqui, eu vou ignorar. Então, se a gente observar aqui, eu tenho a minha coluna e agora eu vou publicar ela para criar meu relatório paginado. Então, para isso, eu preciso publicar esse dashboard no Power BI Serviço. Então, depois de fazer os devidos tratamentos lá no Power BI Desktop e publicar esse dashboard no Power BI Serviço,
a gente vai criar um relatório paginado. Para isso, a gente vai vir aqui em novo, criar um relatório paginado. E aí, a gente vai utilizar a base de dados do relatório que a gente acabou de publicar. Então, a gente cria baseado nele. E aí, você vai perceber que vai aparecer aqui, ó, as duas bases de dados que a gente estava trabalhando lá no Power BI Desktop. Então, eu vou começar importando o ID dos itens que eu quero atualizar. Então, eu vou colocar aqui no meu relatório paginado, ele vai aparecer. Depois, eu vou colocar o preço que eu quero atualizar. Então, preço para atualização aqui. E aí, depois, percebo que aqui está todos os valores, né? Eu preciso pegar somente os valores que eu vou fazer a atualização. E aí, eu vou colocar minha coluna aqui de atualização. E aqui, ao lado, em filtros, eu vou clicar aqui e vou desmarcar a caixinha que está com o texto de ignorar. Porque eu quero somente os itens que eu vou fazer a atualização. Então, perceba aqui que somente vai estar esses itens. Simples. Depois que eu fiz isso, somente eu preciso salvar aqui, ó. Então, depois de salvar o meu relatório paginado, eu vou criar o meu fluxo. Então, se a gente observar aqui na nossa explicação, eu criei meu relatório paginado, eu fiz a filtragem por update, e agora eu vou usar um fluxo para pegar essas informações e atualizar meus itens. Então, para isso, eu vou criar um fluxo do tipo manual, porque eu só quero apertar isso uma vez, atualizar. Então, depois que eu criei o meu fluxo com gatilho de botão, eu vou adicionar uma nova ação aqui. Então, para isso, eu vou editar aqui Power BI, e aí eu vou expandir aqui para ver todas as opções que eu tenho. E aí vocês vão ter que localizar aqui a opção de Export to File for Paginated Reports. Então, eu quero exportar para arquivo o relatório paginado. Então, eu clico aqui, e aí eu vou buscar o meu workspace que eu publiquei. E aí eu vou buscar o meu reporte paginado, meu relatório paginado. Então, reporte para atualização aqui. E aí, o formato que eu vou exportar vai ser XML. E agora vai começar alguns tratamentos aqui dessas informações. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um compose para me visualizar o que vai sair aqui nesse export to file aqui. Então, eu vou vir aqui, vou usar aqui meus filtros, né? E aí, eu vou colocar aqui um compose. E aí disso, eu vou colocar aqui uma expressão, porque isso daqui está vindo em XML, só que eu quero que ele venha em JSON. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui a expressão JSON, e aí ele me pede uma string. E aí eu tenho que chamar aqui o XML, porque o formato do que eu quero aqui está em XML. E agora eu vou vir aqui em Dynamic Content e vou colocar aqui o conteúdo do arquivo. Beleza, eu tenho aqui. E aí eu já posso rodar para a gente ver o que vai sair aqui. Então, vou salvar aqui. Rodou aqui, dependendo do tamanho da sua base de dados, isso aqui vai demorar um pouquinho. E aí o que eu quero saber mesmo é o Compose. Então, se eu clicar aqui no Compose, eu vou vir aqui na saída agora, ó, e aqui eu tenho todo o meu esquema. Percebam que todos os valores estão aqui, ó. O ID, o item, o valor do item que tem que ser atualizado, tá tudo aqui. Agora, acontece uma coisa aqui que quando eu passo isso do XML para o JSON, eu adiciono sem querer arrobas. E eu preciso remover eles antes de passar para a próxima parte. Então, eu vou adicionar aqui um novo compose, e aí eu vou adicionar aqui uma outra expressão. Então, vai ser o replace. E aí, o que vai ser o meu texto aqui, né? Vai ser o resultado desse compose. Só que ele é um objeto. Então, eu preciso transformar ele em texto para depois remover. Então, aqui, ó, outputs do compose. E aí, eu vou colocar aqui uma vírgula, e aí eu preciso falar o que eu quero tirar. Então, vou colocar em aspas simples o arroba. E pelo que eu quero substituir, né? Quero substituir por nada. Então, só coloco aspas simples sem nada aqui no meio. Beleza? E aí eu vou começar a renomear minhas ações, né? Para mim não me perder. Então, esse daqui eu vou chamar de string, que é o que eu faço aqui. E agora, eu vou transformar isso daqui para JSON de novo, porque eu vou precisar utilizar. Então, eu vou adicionar aqui um novo compose, uma nova expressão, e eu vou transformar isso aqui em JSON. Então, eu vou pegar o resultado do meu compose string, e vou colocar aqui e vou transformar em JSON. Então, esse daqui eu vou renomear para que seja meu compose JSON aqui para mim me recordar. E agora, eu vou colocar um parse JSON, que eu quero dividir esse JSON. Então, vou vir aqui, parse JSON, qual que vai ser o conteúdo? Meu conteúdo aqui vai ser o compose JSON, que é o de cima. Como eu tirei os arrobas, eu preciso colocar o esquema sem arroba. Então, para isso, eu vou colocar aqui, vou deixar esse esquema genérico e vou colocar um terminate aqui, ó, eu não quero que pegue essa parte. E aí eu vou pegar o esquema desse objeto que vai gerar. Então, eu vou rodar novamente. E aí a gente vai fazer uma série de transformações, usando o compose, parse, o select, para depois, utilizando o ID, a gente colocar no for each e fazer o update em cada item. E aí eu tenho a minha lista de 15K atualizada. Então, onde a gente vai ter um for each com uma atualização dos itens.
Então, nosso fluxo já rodou. O que me interessa aqui é esse último compose. Então, eu vou vir aqui na saída. Vejam que agora não tem um arroba. Então, eu vou copiar tudo, tá sem arroba em tudo. E agora eu vou editar aqui. Vou remover esse terminate. E aí, agora, ó, eu vou gerar um novo esquema. Opa, vou vir aqui e vou gerar um novo esquema. Olha só. Então, eu tenho aqui o meu esquema. Beleza. Agora, o próximo passo é eu selecionar os itens aqui dentro. Porque tem uma coisa que eu não vou precisar aqui, que é a linha falando se é update ou ignore. Então, eu não vou precisar disso daqui. Então, agora, eu vou adicionar uma nova estrutura. Então, vou vir aqui e vai ser o select. Então, o que eu vou selecionar? No meu parse JSON, eu vou pegar aqui os detalhes do corpo. E aí, o primeiro eu vou chamar de ID. Então, eu vou criar uma expressão. Então, vou colocar aqui inteiro. E aqui dentro dessa expressão de inteiro, aí sim que eu vou colocar o meu ID. Então, coloquei meu ID. E aqui é o meu, vou chamar de preço aqui, que eu vou utilizar. No meu caso, as minhas duas listas estão com a coluna do tipo texto, então eu não preciso converter nada. Só que se a sua coluna tiver do tipo numérico, você vai precisar converter com float, com inteiro, coisa do tipo. No meu caso, eu não vou precisar, então eu vou colocar ele aqui somente. Então agora que eu adicionei meu select, eu quero visualizar isso aqui. Então eu vou colocar mais um compose aqui, para mim poder visualizar e pegar o novo esquema. Então, compose. E a minha saída, ela vai ser o output aqui do select. Beleza, vou salvar e vou rodar ele novamente para mim poder observar. Certo? O fluxo rodou. Vamos observar aqui a saída do meu último compose. E percebam aqui que agora não tem mais update. Então, eu tenho um novo esquema aqui. Eu tenho um novo esquema para ser utilizado. Então, eu vou copiar esse novo esquema aqui. Ctrl A. Copiar a primeira de transferência. E aí eu vou editar. E agora, eu vou chamar uma nova ação, que ela vai ser uma ação de parse JSON. Porque agora eu tenho um novo esquema, eu preciso parsear ele para poder utilizar. Então, a minha saída vai ser aqui do compose 1, outputs. E aí, meu novo esquema, eu vou colar aqui. E agora eu gero meu novo esquema. Eu vou renomear aqui, então, meu parse JSON final. E vou dar update no item aqui. Então, para isso, eu vou colocar uma estrutura de controle, que é para aplicar para cada. E aí, eu vou renomear aqui para for each, beleza? E aqui dentro, eu vou usar aqui o meu SharePoint e vou dar update no item aqui, ó. Update item, vou selecionar o meu site, vou selecionar a minha lista. E nesse primeiro item, eu vou colocar expressão, e aí eu vou chamar isso de items. E aí dentro dessa expressão, eu vou colocar aqui da onde ele está vindo, que no caso é meu for each. Então eu vou colocar aqui for, underline each. E aí, eu vou colocar tudo isso aqui entre aspas simples. E vou abrir aqui um colchete e vou colocar entre aspas simples também o nome da minha coluna lá, que vai ser ID. Vou copiar isso aqui para usar embaixo. Então, essa é a estrutura que você tem que seguir aí para poder fazer com que a sua atualização funcione corretamente. Então aqui eu vou colocar o meu preço, mesma coisa, minha expressão aqui, e aí a diferença aqui, que agora eu vou colocar o nome da minha coluna. Não vai ser mais o ID, vai ser essa daqui entre essas aspas simples. Beleza, feito isso, eu vou atualizar aqui, faltando alguma coisa, que é o corpo, né? Eu esqueci, que é o corpo do meu parse final. Vou salvar aqui. Então, para cada item do meu parse que eu tirei lá do relatório paginado, ele vai rodar aqui. Vamos observar aqui na minha lista a atualização. Então, minha lista de 15K, já vou filtrar ela aqui pela maçã e já vou ver a atualização desses itens. Olha. Então, os itens estão todos atualizados, né? O valor da minha maçã, se eu observar aqui, é 1,99. E tudo isso daqui vai se converter em 1,99 quando ele começar a rodar lá. Tudo isso não, né? Tem que filtrar a maçã agora. Então, filtrando a maçã aqui, eu já vou observar essa mudança já. Vamos adicionar uma coluna aqui, ó, que é a data de atualização. Atualizada é mais de 1 hora. Vamos colocar aqui do novo para o antigo, olha só. Eu já consigo observar essa atualização sem um limite nenhum. Eu já consigo ver a atualização dos valores aqui, ó, na minha lista. Então, enquanto atualiza, vamos dar uma repassada geral aqui para que a gente possa observar o que foi feito até o momento. Então, partindo aqui de duas bases de dados, né? A com valor, a base de dados com os valores atualizados, que eu vou utilizar, e a base de dados com os valores para serem atualizados. Eu vou colocar essas duas bases de dados em um Power BI, vou processar da melhor forma para mim poder utilizar depois no relatório paginado. Então, no caso aqui, eu coloquei em somente uma lista, né? Uma tabela lá dentro do Power BI e criei uma coluna de update. Existem N formas de você fazer isso daqui. Eu fiz usando coluna calculada. E aí você vai comparar aqui para tornar mais eficiente, né? Porque imagina que os 15 mil itens estão lá, mas você não quer atualizar isso para todos, você quer atualizar só para alguns.
Por exemplo, esse daqui que é 1 e é 1 e é 1 e é 1, eu não quero atualizar, porque já é o mesmo valor. Então, eu só vou dar update no que precisa ser realmente atualizado. Depois disso, eu vou publicar esse dashboard no Power BI Serviço, e aí eu vou criar um relatório paginado. Depois que eu criei um relatório paginado com a fonte de dados do Power BI que eu publiquei, eu vou filtrar naquela lateral lá de filtros por update, ou qualquer outra coisa que você tenha colocado lá, porque eu quero somente os itens que eu preciso fazer a atualização, né, update. E aí eu vou criar um processo de atualização dos valores, que eu vou usar o Power Automate para isso daí. E aí eu vou pegar esses valores do relatório paginado, e aí eu vou fazer uma série de transformações lá, utilizando a parte de processamento de dados do Power Automate, para depois, no final, eu pegar o ID da lista e fazer a atualização, usando um for each aqui para cada item na minha lista que precisa ser atualizado. Então, se a gente observar lá agora, meu Power Automate já rodou, então tem o meu for each aqui. Então, olha só, a entrada, né, que eu rodei. E aí aqui eu não consigo visualizar, eu estou no visual novo, mas isso daqui rodou. E aí se eu observar aqui a minha lista, ó, todos os valores foram atualizados. Vou remover o filtro aqui de maçã. Então, olha só, maçã e abacate, todos atualizados, que eram os que eu gostaria, que estão aqui na minha lista de 1K. Maçã e abacate. São todos os itens que eu gostaria de atualizar. Perfeito! Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado de como a gente pode fazer essa atualização aqui em massa. E não esqueçam de se inscrever, se você gostou. Deixe nos comentários aí como você faria isso daqui, se tem outra sugestão, alguma melhoria que a gente possa fazer nesse processo aqui, que foi exemplificado agora. Deixe aí nos comentários. Até uma próxima.